Vamos aprofundar então um pouco mais essa distinção, essa ideia de distinção entre louvor e adoração e como essas coisas se refletem no culto, no nosso culto a Deus. Adoração é a dimensão secreta que compete a cada um de nós. Ela também acontece de modo coletivo quando a gente proclama as verdades de Deus na igreja por meio da pregação, ah, e até por meio da música, mas principalmente por meio da pregação, e a igreja contempla aquelas verdades e ela recebe. Então, adoração, talvez a gente possa definir como essa esfera de entrada do conteúdo de Deus em nós, das verdades sobre Deus em nós, enquanto que o louvor é essa dimensão mais exterior, mais de proclamação, de que flui de dentro para fora. A gente contempla a verdade e anuncia a verdade. A função do ministério de louvor, se a gente for considerar, ela é a de usar a música como com esse veículo, essa plataforma em que nós vamos cantar as verdades do evangelho para que a congregação adore a Deus naquilo que nós estamos proclamando e possa louvar conosco. O louvor carece de entendimento. Quais são as etapas que a gente pode pensar para que a adoração se converta em louvor? Primeiro, numa dimensão pessoal. Numa dimensão pessoal, o conhecimento de Deus se reflete na transformação do nosso caráter. Então, a adoração produz uma expressão. Você não continua do mesmo jeito quando você se avista com Deus. Todas as vezes que Deus apareceu para alguém na história da Bíblia, essa pessoa mudou. E quando nós vamos a Ele na palavra, na nossa vida devocional, na nossa comunhão com Ele, e Deus nos impressiona, nos impacta com sua bondade e os seus atributos, tá? Os atributos de Deus impressionam a gente, o que acontece é que é natural que a gente comece a desejar imitar Jesus, imitar o que nós estamos vendo. Essa imitação, ela não é uma imitação forçada, como se você tivesse tentando se parecer com alguém de uma maneira mecânica. Essa imitação, ela vem por causa de que ter contato com Deus infunde Deus em nós. Lembra de Moisés, quando Moisés subia ao monte e o rosto dele ficava brilhando? Moisés não fazia força para que o rosto dele brilhasse. Ele ficava brilhando porque ele estava tendo contato com Deus, então a glória de Deus impregnava no rosto dele. Quando nós nos avistamos com Deus, aquilo que é Deus, aquilo que é a glória de Deus, vai sendo formado em nós, forjado em nós. A Bíblia fala de conformação à imagem de Cristo, porque a gente está sendo apertado contra o molde de Jesus pela glória de Deus. Essa transformação do caráter, gerando a imagem de Cristo em nós, é em si mesmo uma expressão de louvor. Então, a vida do cristão que anda na presença de Deus, que tem uma vida devocional, um relacionamento saudável com Ele, por meio da oração, da leitura da palavra, enfim, das disciplinas espirituais, ele vai tendo o seu caráter transformado e ele se torna ele mesmo uma expressão de louvor. A vida de alguém que está diante de Deus é glória para Deus, é uma expressão de louvor. E a gente pode chamar isso de um atributo passivo. É um louvor como atributo passivo. Você caminhando entre os homens, você é uma expressão da glória de Deus. Você é uma manifestação da glória e da graça. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, por ter estado na presença do Senhor, e isso vai formando a imagem de Cristo em você. Isso é contemplação, é a adoração produzindo a imagem de Cristo em nós. É muito simples e muito natural. Imagem de Cristo em nós sendo formado pela contemplação de Deus. Oração, leitura da palavra. E isso se torna um louvor como atributo passivo. A nossa vida é um louvor a Deus. É isso que os reformadores entendiam por corandeu, a vida diante de Deus. Tudo na vida do cristão é sagrado, porque ele santificou a sua vida diante de Deus. Então, o seu trabalho é santo, porque no seu trabalho você é uma expressão da glória de Deus. Os seus estudos são santos, porque enquanto você estuda, Deus está sendo formado em você. O seu relacionamento são santos, seu casamento é santo, seu trato com os filhos é santo, seu namoro pode ser santificado por essa presença constante de Deus, formando o caráter de Jesus em você e na sua futura esposa através de uma comunhão saudável. E
como isso se reflete na vida do músico? O músico vai pegar aquilo que é a expressão natural dele, que é a arte, a sua excelência de tocar, de cantar, e ele vai querer usar isso como uma expressão natural, não forçada, uma expressão orgânica daquilo que ele está vivendo em Deus. Daí surgem belas poesias, belas canções e ministrações muito saudáveis, composições cheias de experiência, cheias de graça, que podem ou não ser congregacionais. Às vezes, a expressão de louvor de alguém é mais íntima, mais intimista, mais para reflexão, mais para ser raciocinada, entendida e considerada numa esfera pessoal de adoração do que necessariamente para ser cantado no coletivo. A gente vai diferenciar isso mais para frente. Mas aqui a gente chega nessa expressão de louvor passivo. Você caminha em louvor, a sua vida é uma vida de louvor. Isso é o que o pessoal chama de adoração como estilo de vida. Na verdade, não é só adoração, mas é uma vida de louvor e adoração. Você é louvor para Deus enquanto vive, porque você está cheio de Cristo, você parece com Cristo, Deus é glorificado por meio da sua vida, as pessoas dão glória a Deus porque você existe. Mas há uma intencionalidade que a gente pode avançar daí a partir do momento em que você se posiciona para servir a igreja com louvor. Você se torna um ministro de louvor. Aquilo que você contempla no secreto, aquilo que você contempla na sua vida espiritual, aquilo que você entende de Deus, aquilo que você experimenta de Deus e que molda o seu caráter, começa a ser direcionado de maneira mais intencional na hora de você ministrar o louvor à igreja. Então você vai cantar com intenção. Você vai cantar para proclamar essas virtudes de Deus. É importante, então, você aprenda a escolher o repertório e cantar as canções que refletem aqueles trabalhos de Deus na sua vida e no seu coração. E elas precisam ter um tom mais plural. Nós vivemos um tempo muito interiorizado da vida cristã, em que a vida cristã, primeiro, é entendido como experiência, então é por isso que você não pode questionar as experiências que as pessoas têm, porque a religiosidade virou algo do foro íntimo, né? Deus me salvou, a graça de Deus me alcançou, Ele me ama, mim, né? É primeira pessoa, é um relacionamento individual. Por um lado, sim, existe uma dimensão da relação com Deus que é individual e que é a responsabilidade de cada um cultivar. Mas existe uma dimensão da graça que é a dimensão mais importante, que é a dimensão da coletividade. Por que ela é a mais importante? Porque Cristo não morreu por um crente, Cristo morreu pela igreja. Deus se deu em Cristo para resgatar para si a sua igreja. É coletivo mesmo. Então, cantar o nós e entender o nós e levar a congregação a essa dimensão em que a transformação desejada não seja a transformação só do eu, mas seja a conformação do nós, em que eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz para caminhar com o meu irmão. E nós juntos somos entendidos como uma dimensão de adoração. Essa é aquela etapa em que cada crente amadurece o suficiente individualmente para efetuar o seu próprio aumento para o ganho do corpo. É quando você começa a abrir mão da sua individualidade exclusiva e das suas preferências exclusivas para servir a igreja, para servir aos irmãos e nega a si mesmo em favor da glória da igreja. As músicas que a gente vai cantar refletem essa coletividade e essa experiência coletiva de adoração. Claro que isso vai exigir muita maturidade e uma maturidade coletiva, uma maturidade que não é só de um crente, mas é a maturidade da igreja. E, claro, numa congregação, você vai ter uma média, mas você vai ter diferenças entre os irmãos. Como fazer? Ensinar. Não se canse de ensinar. Proclamar. Não se canse de proclamar. Repetir. Não se canse de repetir constantemente aquilo que glorifica a Deus na vida coletiva de igreja. Nós
não fomos criados por Deus e nem redimidos por Deus para viver sozinhos nossas experiências com Ele. Aquilo que nós vivemos em Deus de maneira secreta precisa ter reflexo na maturidade coletiva da nossa igreja. Nossas igrejas precisam crescer coletivamente e entender a graça que produz ações coletivas. Uma igreja que canta alto, uma igreja que canta forte, junto com o ministério. Você tem um ministério de louvor indo à frente da igreja e a igreja acompanhando esse ministério. A igreja ecoando e assumindo o protagonismo em determinada dimensão. Isso quer dizer uma igreja que entendeu a importância da adoração coletiva, porque produzir uma pessoa que tenha a imagem daquilo que ela crê é um desafio muito grande. Então, produzir você como um reflexo daquilo que você crê é um desafio grande, mas não é um desafio impossível. Muitas ideologias têm seus mártires, muitas ideias têm suas expressões, seus expoentes, mas produzir uma coletividade madura, amadurecida, saudável e que caminhe junto na mesma direção, querendo a mesma coisa, não é algo da terra. É por isso que em João 17, Jesus fala que o mundo crê quando nós somos um. Por quê? Porque produzir uma pessoa maluca por uma ideia, que abandona seus próprios interesses a fim de viver só para aquilo que acredita, não é impossível. A gente vê muitos exemplos por aí. Mas você conseguir que uma congregação, que uma assembleia, que um coletivo abrace aquilo, claro que em maior e menor grau, dependendo da maturidade, mas você conseguir que uma coletividade abrace aquele sentimento é algo muito mais difícil e até impossível. Há grupos que conseguem essas expressões, né? Mas eles conseguem por meio da hipnose coletiva, e todas essas são ferramentas que podem ocultamente aparecer na igreja. Eu quero falar disso depois. Mas de livre vontade, alguém de livre consciência se converter, ganhar o coração, sabe? Render o coração e se oferecer à coletividade para juntos adorarem a Deus, é uma coisa que a terra não pode produzir. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Essa é a dimensão secreta da graça. É quando você abre mão de ser você e se dissolve no nós. E o nós é mais importante do que você. E você não tem interesses pessoais e nem escusos naquilo que está sendo produzido. Você não canta para ser lembrado, você prefere cantar com o grupo. Você é o molho na carne, você é o ketchup da batata frita, você é a própria batata frita que foi cortada e frita pelo coletivo. Você se dissolveu no grupo. É isso que o ministro de louvor ele tem que almejar. Ele tem que almejar puxar a congregação para a dimensão que ele está, de entendimento, de maturidade, e quando os irmãos olham e falam, sim, é verdade, eu quero proclamar essa graça, então ele se afasta e deixa a congregação ir, e aí todos juntos fazem um louvor a Deus. Isso daí, homem nenhum consegue, mulher nenhum consegue pela força do próprio braço. Isso é o trabalho do Espírito Santo em nós. Eu prometi falar num futuro vídeo sobre hipnose e efeito manada e etc, mas isso eu vou deixar mais pra frente até o próximo vídeo.